Existe uma ideia que atravessou séculos praticamente intacta. Se algo é natural para você, provavelmente é o caminho certo. É o tipo de conselho que parece impossível de dar errado. Curto, elegante, reconfortante, e ele aparece em tudo, na escolha da carreira, no que você decide estudar e até quando você tenta entender quem você é. Mas aqui vai um ponto curioso: quanto mais você pensa sobre isso, menos óbvio ele parece. E essa ideia não surgiu ontem. Lá atrás, Sêneca já defendia algo muito próximo disso. E o indivíduo deveria observar sua própria natureza e evitar caminhos que entram em conflito com ela. A lógica é direta. Se você precisa lutar contra si mesmo o tempo inteiro, alguma coisa está errada. E faz sentido. Ninguém quer viver com a sensação de que cada passo exige o dobro de energia. Mas existe um detalhe aqui que normalmente passa despercebido. Esse conselho só funciona se você souber de fato o que é natural em você. E aí a coisa começa a complicar, porque aquilo que parece natural nem sempre nasce com você. Muitas vezes é algo que foi sendo construído. Você faz bem porque praticou mais, e você praticou mais porque teve mais contatos porque alguém incentivou, porque era o que estava disponível, e de repente aquilo vira seu talento natural. É quase como aprender a usar uma ferramenta. No começo é estranho, depois melhora, e depois de um tempo você nem pensa mais. E aí alguém olha e fala: "Nossa, isso é muito natural pra você". Não é natural, só deixou de ser difícil. Isso muda completamente o jogo, porque seguir o que é natural pode não ser seguir uma essência. Pode ser só continuar um caminho que já estava em movimento. Mas antes que isso vire um argumento contra seguir inclinações, calma. Seguir inclinações ajuda, e muito. Quando você está em um caminho que combina com você, o aprendizado é muito mais fluido, o esforço parece melhor e a consistência vem quase sem esforço consciente. Você não precisa negociar com você mesmo todos os dias para continuar. E isso, na prática, é uma vantagem enorme. Agora entra um ponto que quase ninguém fala. O que é fácil também pode te prender, porque você tende a repetir o que funciona e evita, naturalmente, o que exige mais esforço, mais exposição, mais riscos. E sem perceber, você começa a se especializar dentro de um espaço limitado. É como se você estivesse evoluindo dentro de um círculo. Você anda, 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 mas continua girando no mesmo eixo. Isso é perigoso, justamente porque parece progresso. Você está melhor do que antes, mas será que está mais preparado para o que vem depois? Agora adiciona mais uma camada nessa história. A gente costuma agir como se o eu que está tomando decisões fosse fixo, mas não é. Suas preferências mudam, sua forma de pensar muda, até aquilo que você achava impossível fazer, às vezes vira algo normal. Quem nunca falou eu nunca faria isso e alguns anos depois estava fazendo exatamente aquilo? E pior, fazendo bem. Isso acontece porque aquilo que você chama de eu não é um ponto fixo, é um progresso. Então, quando você diz isso combina comigo, talvez a pergunta mais honesta seja: combina com quem eu sou hoje ou com quem eu estou acostumado a ser? E essa diferença é sutil, mas poderosa, porque ela mostra que seguir o que é natural pode ser, muitas vezes, só manter a continuidade. Agora, claro, existe o outro lado. Ir contra tudo que é natural também não é a solução. Porque existe uma diferença entre desafio e desalinhamento. Desafio te faz crescer, desalinhamento te desgasta. E muita gente confunde os dois. Já que está evoluindo, quando na verdade só se está se forçando a caber em algo que não se encaixa. E aí o custo aparece com o tempo: cansaço, falta de sentido, aquela sensação estranha de estar vivendo uma versão que não parece sua. Então não é tão simples quanto escolher entre seguir ou contrariar. Na prática, você está sempre negociando entre essas duas coisas, e talvez o ponto mais inteligente esteja no meio disso. Usar o que é natural como ponto de partida e não como limite. Você usa suas facilidades para ganhar velocidade, mas não deixa que elas definam o tamanho do seu caminho. E aceita uma coisa importante: crescer de verdade envolve fazer coisas que ainda não são naturais. Não porque você não nasceu para isso, mas porque você ainda não se tornou alguém capaz disso. E isso vale para tudo: carreira, estudo, habilidades, relacionamentos e até o tipo de pessoa que você decide ser. Porque, no fundo, a pergunta nunca foi sobre o que combina comigo. A pergunta é: o que pode vir a combinar comigo se eu me desenvolver o suficiente? Isso muda completamente a forma de pensar. Porque ao invés de procurar um caminho perfeito desde o início, você passa a construir um caminho que faz sentido ao longo do tempo. E isso tira um peso enorme, porque você não precisa acertar tudo de primeira, você só precisa continuar ajustando. No fim das contas, a ideia de seguir o que é natural não está errada. Ela só está incompleta. Ela funciona como um ponto de partida, mas falha quando vira regra. Porque o que define sua trajetória não é só como você começa, mas o quanto você está disposto a expandir além do que já parece natural. E talvez seja esse o ponto mais honesto de todos. Não existe um caminho pronto esperando você descobrir. Existe um caminho sendo construído enquanto você caminha.
E aí a pergunta final não é o que é natural para mim, mas sim até onde eu estou disposto a ir para me tornar alguém que desejo e que ainda não sou.